Fala aí, pessoal, beleza? Bom, hoje eu vim trazer uma outra impressão minha que eu tive da minha viagem à Amazônia, né? E como vocês se lembram, no outro vídeo que eu falei sobre a logística, né, no Brasil todo de uma forma geral, eu comentei alguns problemas, né? Só que lá na Amazônia, né, ali na região de Manaus, principalmente, que foi onde eu fiquei mais, essa é uma questão vital até, um problema assim. Vocês não têm noção. Agora vocês vão passar a ter, né? Então, eu acho muito importante a gente falar, porque não é simplesmente um problema econômico, um problema para as indústrias. Não. É um problema assim, da própria existência da população ali. E não só da população, mas também para as atividades militares também. Então, é um problema generalizado ali, que vocês vão entender um pouco melhor com o vídeo de hoje. Mas, antes de começar, eu queria falar para quem está chegando agora, né, a maioria já conhece, mas quem não conhece o canal Arte da Guerra, eu recomendo assim 100% que vocês vão lá depois do vídeo aqui. Tem no meu canal, tem como canal parceiro, então vocês podem achar por lá, ou então digitar canal Arte da Guerra. E assim, é um canal excepcional que eu recomendo assim, eu ponho minha mão no fogo. Então, quem ainda não conhece, vai lá depois, tá? Mas então, vamos pro vídeo de hoje. Como eu falei agora há pouco, né? ah, a logística ali na região é uma coisa muito complexa. É, tem muitas dificuldades, né? E eu vou começar falando por uma que, por si só, você já fica tipo, como que isso acontece? Como que deixaram acontecer? E como que o pessoal sobrevive, né? Como que as coisas funcionam mesmo assim, né? Bom, Manaus, que é a capital do estado do Amazonas, é isolada do resto do Brasil, simplesmente, por estradas, né? Por rodovia. A única conexão que tem em Manaus é Boa Vista, que também é mais conectada à Venezuela que ao Brasil. O resto do Brasil, no caso. Então, por si só, isso já é um dificultador muito grande, né? Não só de logística, assim, no sentido de cadeia produtiva, mas na comunicação mesmo com o resto do país, né? Se você pegar um carro, você consegue ir, vai, vamos supor, do Rio de Janeiro, você consegue ir para qualquer lugar do Brasil, né? O carteiro consegue ir para qualquer lugar do Brasil. Distribuição de cargas mesmo, consegue ir para qualquer lugar, menos Manaus. Então, complica muito as coisas, né? Porque, por exemplo, esse negócio de carga, um caminhão não consegue ir distribuir lá, que vai, vamos dizer que, sei lá, de Belém do Pará até Manaus, ele fizesse, vamos supor, não sei aqui, em uma semana, vamos supor. Ele tem que ir de navio, que vai demorar muito mais. Então, entenda que é um pouco complicado. Mas essa parte eu vou falar um pouco mais à frente. Isso por si só já complica muito, né? Mas também tem vários pontos só nisso. A geografia do estado ali todo, né? A geografia da Amazônia inteira, ela não ajuda. Por quê? A gente imagina que é uma floresta plana, porque tem muitos rios, né? E é uma planície fluvial. Só que não é a verdade. Como eu falei no outro vídeo que eu falei da Amazônia, existem várias Amazônias dentro da Amazônia. Porque é uma região tão grande que não dá pra gente imaginar que vai ser uma coisa uniforme, né? Então, tem bastante relevo também, além dos inúmeros rios e afluentes, né? E então complica demais, né? Fora isso, tem um outro complicador que são as terras indígenas e as áreas de proteção ambiental. Já existiu uma conexão de Manaus para o resto do Brasil, que era a BR-319. Só que a maioria das estradas ali, até hoje, né, até agora há pouco tempo, era tudo de terra batida. Então, pô, não tem nada que impeça o mato de crescer de volta. Então, o que aconteceu? Exatamente isso. A floresta dominou de volta, né, aquele território ali, aquele terreno. Então, a BR se perdeu. Exatamente isso que eu estou falando. A BR se perdeu. E o que acontece? Depois de um tempo, se criou uma terra indígena que que abrange uma parte desse terreno que passava a BR. E agora, né, que tem tido um esforço para reabrir
essa rodovia, eles estão esbarrando nesse problema, porque vai ter que atravessar uma terra indígena. E aí tem um outro problema ainda, que é para um outro vídeo, mas a maioria dos índios dali, eles querem que passe ali, porque até é uma forma de, talvez, eles ganharem dinheiro, né, com alguma forma de pedágio, alguma taxa, né, de passar numa área de proteção. Só que aquelas instituições que se dizem protetoras dos interesses dos indígenas, elas estão barrando, né? Então, não existe essa via terrestre para Manaus, né? Apesar de todos os esforços, ainda não existe e a gente não consegue ver num curto prazo, tá? Mas esse é só o primeiro ponto. Vamos continuar. Um outro ponto é que a infraestrutura da região ela é muito difícil de ser instalada. Por quê? Mesmo em Manaus, que é a capital ali, que tem é uma cidade grande, normal, né? Como outras capitais dos estados, até lá eles encontram problema. Por quê? O Rio Amazonas, gente, a gente vê aqui na internet, a gente vê na TV e tal, mas não dá para ter dimensão do que é aquilo lá. É um mar. Né? Pra vocês terem uma noção, na cheia, ele pode subir mais de 15 metros. Aliás, esse ano, a cheia foi a recorde. Passou dos 30 metros. Então, caramba, como que se lida com isso, né? Apesar de ter teoricamente um preparo, passa por cima disso, né? Porque eu me surpreendi bastante, eu estranhei, para falar a verdade, e muita gente que estava comigo lá. Você chega em, por exemplo, a gente foi em algumas organizações militares que trabalham com o Rio, né? Por exemplo, o SECMA. Tem uma rampa, vamos dizer assim, né? De muitos metros e bem alta. Você fala, pô, pra que tudo isso, né? O rio, ele chega ali. Então, você imagina aqueles povoados lá no meio da floresta. Como que você vai conseguir levar alguma coisa para lá criando uma infraestrutura? Né? Como você vai criar uma infraestrutura decente com uma variedade tão grande do mar, né? Então, isso complica bastante, porque tem vários lugares que você não consegue com uma embarcação maior, para fazer um serviço melhor, né? Levar mais coisa. Você tem que ir com o que dá para fazer ali no momento. Então, complica bastante. Porque eu mesmo fui em uma parte ali que era tudo de madeira e, assim, fica tendo que trocar o tempo todo, justamente por causa disso. E assim, a altura é muito grande. Você fala, pô, não é possível que chegue aqui. Mas chega. Então, isso é um outro complicador dessa situação. E como eu já entrei nesse ponto, a logística quase toda ali, todo deslocamento quase lá é feito por via fluvial. Isso quando não é aérea. Mas vamos lá, primeiro fluvial. Já falei um ponto aqui da altura, né? Então é muito complicado porque a cada 6 meses vai trocando, né? Em 6 meses fica na cheia do rio e 6 meses abaixo, né? Então, na verdade, ele vai esvaziando ou subindo. E isso interfere bastante até na própria navegabilidade, né? Mas como eu não manjo muito dessa parte, eu vou ficar na minha aqui, não vou entrar muito no detalhe. Mas de qualquer forma, muito do que é feito por barco, né? Então vamos lá. As cidades mesmo, os municípios no estado do Amazonas, mas em outros também, eles não têm como eu já falei, não tem estrada que liga a eles. Então eles são ligados por rio apenas. Só que não é uma coisa muito assim, não é perto uma coisa da outra, né? Uma cidade da outra. Então, por exemplo, tem municípios vizinhos que você demora 3 dias para ir de um para outro. Porque você vai com barco, mas você tem que, por exemplo, tem corredeiras, né, cachoeiras também. Então, você tem que desembarcar, descer com o barco, aí vai de novo. Então, é muito complicado, né? Isso nos navios, nos rios menores, em alguns, porque os maiores é mais complexo ainda, né? Os que dá para ir com um barco maior. E o que acontece? O abastecimento dessas cidades, né, desses povoados, é feito por barcos. E a maioria das vezes por barcos militares, que conseguem levar bastante, né, mantimentos e tal, né? Que se não fosse esse esforço das Forças Armadas, não tinha como, assim, abastecer, não tinha como existir esses povoados, né?
Então, uma coisa que me chamou a atenção quando eu estive lá é que a população, diferentemente daqui do Sudeste, de outros lugares, lá ela tem um profundo respeito e admiração pelos militares, porque ela entende a importância deles para a própria existência daquela população, né? E isso até em Manaus, tá? Então, isso me chamou bastante atenção. Porque não que não é importante nos outros lugares. E não é que nos outros lugares também não dá importância. Mas é que lá, eles percebem, assim, a importância, eles dão muito valor. Mas continuando, tem um outro problema quanto a isso, que pelos vários problemas que vocês já sabem, orçamentários principalmente, a maioria dos barcos que a gente tem são barcos antigos já. Assim, a maioria dos anos 80, basicamente, né? Mesmo tanto os de patrulha quanto os de levar mesmo, né? Os de carga. Então, a gente encontra alguns problemas às vezes, né? Tem um puta esforço para manter as embarcações, porque um outro problema é que assim, quando é uma cidade próxima, ou alguns trajetos, você consegue fazer em poucos dias. Né? Como, por exemplo, de Manaus a Belém, dá 6 dias aqui, né? Só que tem outros lugares que você demora muito mais. Por exemplo, para levar os mantimentos até Tabatinga, demora mais de 60 dias. Então são 2 meses seguidos navegando para conseguir levar o mantimento. Aí você imagina, se for um mantimento perecível ou uma coisa urgente, se danou. Né? Pelo menos de barco não vai dar para ir. Então, e mesmo assim, pensa que não são muitos barcos. Tá? Então, enquanto tá um lá, demora um tempo, tem que ter um puta planejamento por trás para conseguir manter essa viagem, né? Fazer essa viagem de volta e conseguir conciliar com os outros lugares. Porque é 2 meses para ir, 2 para voltar. Então é 4 meses praticamente para fazer uma viagem só. Então, vai pensando aí como que é complexo o negócio. Porque ainda tem vários lugares para atender, fora esse. O negócio não é fácil, gente. Porque nesse caminho todo, se tá lá no meio da viagem e quebra o barco, né, para o motor lá, tem que um outro fazer o reparo lá. Né, então, é um puta esforço logístico, de verdade. Né, tanto que eu passei lá, eu vi, tem várias embarcações de diferentes tipos para fazer todo tipo de apoio, né, a essas embarcações que vão levar, né. E não é fácil, porque o orçamento, assim, me perdoa aqui que eu vou comentar, gente, do exército, né? Mas é muito apertado, isso eu já sei de outros lugares também. Mas pra você ter uma noção, a gente foi em uma comitiva, assim, que tinha um peso lá, né? E o banheiro não tinha sabonete, era detergente mesmo, né? Pra mim, não tem problema nenhum, né? Eu tô nem aí. Agora, tipo, tinha um almirante junto com o meu grupo, né? Então, você entende que às vezes é complicado. Mas é a realidade. O exército, as forças armadas como um todo, não tem grana, gente. É difícil tudo. Tudo é complicado de dinheiro. Então, assim, na verdade, eles manterem todo esse sistema funcionando é um milagre, para falar a verdade. Assim, uma coisa que não dá para acreditar. Por isso, até, que quando vem militares ou pessoal de outros países e tem acesso a essas informações, o pessoal fica espantado. Né? E é um dos motivos também que dão tanto valor lá fora para os nossos militares. Porque manter funcionando o que a gente mantém, só a gente mesmo, sinceramente. Aí beleza. Não dá para usar barco, né? Naquela situação de urgência. Faz o quê? Vamos pelo ar, né? Então vamos de avião ou helicóptero. Ok. Até que ali na região tem vários aeroportos pequenos, só que eles são muito robustos. Assim, robustos, eu digo muito robustos. Para ser bonzinho, né? São praticamente uma faixa de terra aberta, né? Então, os aviões, não é qualquer um, não é qualquer avião que consegue fazer a entrega, né? Consegue fazer o pouso nesses lugares, e nem a decolagem. Então, precisa ser um avião específico, né? A gente tem alguns que conseguem, porque precisa ser um avião muito forte e não precisar de uma pista de decolagem, né? Ou de pouso muito grande. Então, tem mais esse problema, né? Qualquer avião que vai.
né? Até por conta da situação da pista, ele também não pode ser um avião muito sensível a trepidações, por exemplo. Tem que ser um avião forte mesmo, estruturalmente forte. E tem várias outras complexidades, né? O avião é muito mais rápido, né? Ele pode ir de Manaus até Tabatinga, que eu comentei, que é um dos pontos mais distantes, né? Ele consegue fazer em 1 hora e meia. Muito melhor do que os 2 meses da balsa, né? Só que ele consegue levar muito menos do que a balsa, né? Ele leva em torno de, acho que, agora posso falar besteira, eu não lembro se era 12 ou 20 toneladas, alguma coisa nesse sentido assim. De qualquer forma, são algumas dezenas de toneladas e a balsa é muito mais, né? Então, ela é mais indicada para cargas diferentes, né? Por exemplo, alimentos perecíveis, né? Que nem carne, ou qualquer alimento que precisa ser congelado, né? Ele tem que ir de avião e não é barato ir de avião, né? Isso qualquer um sabe, né? A mesma coisa. Se você for de barco para um lugar, é muito mais barato que você ir de avião, né? Avião é um meio de transporte caro. Só que nesse caso ele precisa ser feito. Então, lembra que eu falei que o orçamento é curto? Uma boa parte dele tem que ser destinado para os aviões que vão abastecer com os outros materiais nesses lugares. Então, é muito complicado, gente. Eu só estou colocando um por vez aqui, mas vocês vão somando aí na cabeça de vocês todas as coisas que complicam, né? Todos os obstáculos, né? Vai somando aí. E os helicópteros têm um outro problema. A região ali, ela é muito complicada, assim, é muito quente, é muito abafado, só que é muito úmido também. Ali tá quase todo dia chove, né? E tem chuvas fortes, né? Tem um monte de complicações assim. Para quem tem uma noção de voo, você tem que calcular tudo, né? Até a umidade do ar pode interferir no voo, porque se você pegar uma parte do ar, né? Eu não sei como chama, né? Uma faixa de ar menos úmida que outra, dá uma diferença do ar, né, que você está passando. Então, pode afetar. Assim como vários outros fatores. Então, os helicópteros, eles precisam ser preparados para voar ali no lugar. Não é qualquer helicóptero que funciona, né? Ele precisa ter um monte de sensores e equipamentos que possibilitam o voo ali naquele ambiente. Então, é mais um complicador ali, porque não é qualquer coisa que voa por lá. Então, as Forças Armadas, no caso, eles têm alguns helicópteros que funcionam bem para ali e outros não. Os helicópteros mais simples, por exemplo, o Esquilo, que a gente usou muito, ele não é adaptado para lá, ele não pode voar lá. Porque enquanto tá sol, que o piloto consegue ver, ok, agora começa a fechar o tempo. A umidade lá é tão grande que ela vai formando uma neblina, assim, né? E complica muito para voar por lá. Então, tem essas dificuldades aí também. Eu podia ficar falando mais coisas e tal, mas não. O que importa aqui é vocês entenderem como é complexo manter todo aquele aparato militar lá e as populações civis também, né, que Manaus sobrevive sozinha, mas tem muitos municípios, muitas cidades, como São Gabriel da Cachoeira, entre outros, que se não fosse a presença militar ali, ia complicar bastante. Porque, por exemplo, a única quadra que tem na cidade, o único estabelecimento com energia elétrica é o quartel, né, ou a unidade militar que tem ali. Então, tem muitas coisas que só funcionam por causa dos militares nessas regiões mais afastadas. Então, é vital que elas funcionem bem, né? E tá todo mundo com a corda no pescoço ali, né? Não só ali, mas no Brasil inteiro as Forças Armadas estão, assim, bastante apertadas, né? Mas, como eu tô falando, não é uma questão só militar. A própria existência, né, das populações ali, ela é afetada muito por essa questão da logística, né? Então, eu achei muito importante trazer isso para vocês, para a gente aqui do Sudeste, né, e do resto do Brasil, pensar um pouco sobre essas questões, né? Eu sei que tem um pessoal também de fora do Brasil que está assistindo esse canal, então é um exemplo também para vocês pensarem como é onde vocês moram, né? Onde vocês moram. E também
para vocês agregarem aqui com a gente, né? Porque tem muitos exemplos de outros lugares que dá para aproveitar também, assim como outros lugares podem se aproveitar do que a gente faz aqui no Brasil, né? Mas o que a gente pode levar de positivo é olhar todo o esforço, né, que tem, mas o uso da via fluvial ali, tudo bem que é a única opção que eles conseguem usar, mas em outros lugares do Brasil também conseguiria e não se usa, né? Então a gente poderia usar bastante como exemplo lá, aprender como funciona, aprender como se faz e aproveitar e, né, usar no resto do país. No meu vídeo, aquela ocasião, eu comentei que eu não sabia de outros lugares, eu acho, mas depois disso, né, alguns dias atrás, eu tive a oportunidade de ouvir do comandante aqui do 8º Distrito Naval, que é aqui a parte de São Paulo, Paraná, né? Que aqui em São Paulo tem até um uso bem considerável nos últimos anos aqui no Tietê, né? Nessa parte aqui do Tietê, né? Mais para o interior, né? Então, as empresas já estão começando a tentar explorar esse modal, né? Fluvial, né? Interligando com outros modais, né? Que é o que tem sido feito aqui, né, em São Paulo, né? Em alguns locais. Então, a gente vê que já está começando a engatinhar. Então, isso é muito bom, né? E eu torço para que isso cresça e se use muito no Brasil inteiro, né? Porque a gente, graças a Deus, tem bastante essa possibilidade. E o outro ponto positivo é que quando estava lá em Manaus, se eu não me engano, foi o comandante da Marinha ali também, da região ali, se eu não me engano, hein? Eles comentaram, né? Ele comentou que está sendo estudado, que já está até em bom andamento, que vai se começar a usar mais adequadamente a cabotagem para Manaus, né? Então, cabotagem, para quem não se lembra, é o transporte de navio, só que interno, né? Porque geralmente navio é para mercado externo. Mas então ele vai passando, contornando o Brasil até chegar no Amazonas, né? Entrar para Manaus. Então, isso é muito importante, é muito bom, é uma excelente notícia, porque isso sendo liberado é capaz que, provavelmente, né, vai se liberar para o resto do país inteiro. Isso ia favorecer muito a nossa economia. Nesse vídeo aqui, eu queria trazer, não é necessariamente trazer uma solução, nem nada. Eu só queria trazer essas informações para a gente começar a pensar um pouco sobre, né, as dificuldades que existem fora das nossas regiões, né? Por exemplo, eu sou de São Paulo, conheço muito bem aqui, só que em outros lugares é diferente. Então, quando eu viajei, né, para o Nordeste, já para outros lugares, Santa Catarina, você vê que a realidade é um pouco diferente. Então, eu acho isso muito importante e mais uma vez eu vou ressaltar para quem puder, faça um esforço e vá visitar a Amazônia, né? Se possível, vários lugares diferentes, né? Porque em Manaus é diferente de Belém e os dois são na Amazônia. Mas vá visitar, porque assim, muda, pelo menos para mim, mudou minha vida, sinceramente. Então, eu acho muito importante a gente entender como funcionam os outros lugares do país, até para entender e não falar besteira quando a gente está falando. Mas eu acho que mesmo quem não for, a gente tem que entender como funciona lá, né? E aí, por exemplo, quem é favorável aos nossos militares, à nossa defesa, fazer uma pressão maior para a classe política trabalhar melhor ali. Ou então, nem precisa ser a parte dos militares, mas quem quer ver o desenvolvimento do país, né, desenvolvimento regional, fazer uma pressão no pessoal para que isso ocorra. Né, porque eu até estava pensando em fazer um outro vídeo falando sobre essa questão do desenvolvimento dali, da região, né, mas só falando por cima, eu achei muito legal que eu estava ali numa ocasião ali, e a economista que estava falando com a gente, ela, tipo, nitidamente era esquerdista, mas, né, não tem problema. Só que ela mesmo assim falou bem desse governo atual, que é de direita, porque ele estava atendendo, estava prestando atenção naquela região, que outros governos, independentemente de lado, não estavam. Então, isso que eu acho bom, porque esse negócio de esquerda-direita não é bom para o Brasil, né? O que precisa é todo mundo se juntar, mesmo com opiniões diferentes, mas se juntar para fazer o país ir para frente. Então,
É por isso que eu estou trazendo todos esses vídeos falando sobre a Amazônia. Ainda, esse aqui é só o segundo, mas eu vou trazer outros, né? Então, eu acho isso muito importante. Até me alonguei um pouco, mas é isso. Então é isso. Espero que tenha feito algum sentido esse vídeo. Pelo menos que as informações tenham agregado alguma coisa, né? Tenham sido importantes para você. E se você gosta desses vídeos, gosta de saber mais sobre o Brasil, ou então sobre relações internacionais, geopolítica, né? O que está acontecendo no mundo, ou então história militar um pouco, se inscreve nesse canal e ativa o sininho para não perder nenhum vídeo. Se você gostou do vídeo, já deixa o seu like. Se tiver alguma crítica, alguma sugestão ou alguma informação a mais, por favor, coloca aqui embaixo que vai ajudar muito, não só eu, mas como todo mundo está vendo, né? Vai ser bem legal. E compartilhe esse vídeo, né, se você achou legal, né, com a sua família, com seus amigos, ou com alguém que você acha que vai agregar alguma coisa, né? Alguém que goste desses assuntos, alguém que está estudando alguma coisa assim, né? Então compartilha, né? Porque você não vai estar só me ajudando, mas ajudando essas pessoas também, né? Levando o conhecimento adiante, que eu acho que é o mais importante aqui, né? Então, por hoje é isso. Eu espero que vocês tenham gostado e até o próximo vídeo.